Olá, tudo bem? Na sua infância, qual era o desenho que você mais gostava? Aquele que você chegava da escola e queria logo assistir? Você adolescente, qual livro de romance você mais gostava, né? Na nossa infância, tivemos diversas exposições a esse mundo da fantasia. Eu gostava muito de He-Man, Thundercats, até hoje gosto muito do Homem-Aranha, Capitão América, e por aí vai. A lista é infinita desses super-heróis, desses desenhos animados, como Caverna do Dragão, entre outros diversos desenhos que na nossa infância, adolescência e até mesmo na idade adulta ainda gostamos de assistir. Nesse vídeo, vamos mostrar o impacto que essa exposição, durante muito tempo, trouxe-nos e quais os efeitos na nossa mente. Você que assistiu Teletubbies, Planeta Xuxa, todos esses programas que passavam esses desenhos, né, além de outros na internet que algumas crianças estão expostas hoje em dia. Nesse vídeo vamos mostrar os efeitos que esses desenhos, né, que essas exposições a essas irrealidades trazem à nossa mente. Bom, crescemos dentro de um universo simbólico, onde o impossível era real, parecia real. E desde a infância fomos ali apresentados a castelos, princesas, dragões, um mundo encantado de Peter Pan, o amor perfeito, aquele fim que todos foram felizes para sempre, heróis, príncipes, super-heróis, diversas situações, né? Histórias que sempre tinham ali um final feliz, desenhos animados, filmes, tudo isso construíram na nossa mente a ideia de uma realidade paralela no nosso emocional, onde a dor tinha sentido, o amor era absoluto e a felicidade parecia um destino inevitável. Quantos de nós já choramos com finais felizes? Quantos de nós já nos envolvemos, né, fazendo gestos que está lutando ali com o personagem para ajudá-lo, tendo emoções durante esses eventos que citamos aqui, né? A gente tem várias memórias da nossa infância e adolescência, a fase infanto-juvenil também, que assistimos muito desses materiais citados aqui. Por exemplo, obras como Cinderela, Branca de Neve, a Fera, A Bela e a Fera, histórias românticas idealizadas, ensinaram sempre que existia alguém capaz de nos completar emocionalmente. E, ao mesmo tempo, personagens como Superman, Homem-Aranha, Batman transmitiram a ideia de que força, coragem e propósito podem, assim, superar qualquer limite humano. Tudo isso foi sendo ali inserido na nossa mente. A gente foi passando por essa exposição e interagindo de forma literal, em alguns casos, com os acontecimentos. Já nos desenhos animados, a fantasia também moldou a nossa mente. E moldou, assim, profundamente a nossa percepção de mundo. Isso porque produções como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, He-Man, eles apresentavam personagens destinados à grandeza, escolhidos para salvar o mundo, sempre impulsionados pela amizade, amor, honra a todo custo. Mesmo quando sofriam, havia ali uma recompensa épica no final, né? E esse final épico que nos prendia ali, que a gente estava envolvido, né, em até tentar ajudar o super-herói quando estava passando por situações assim. Do ponto de vista psicológico, essas narrativas ajudaram a construir a nossa identidade emocional. A infância é um período em que o cérebro possui aquela plasticidade neural, onde assim está ali absorvendo tudo, né? Absorvendo os padrões, símbolos, crenças, e tudo é aprendizado. A criança não separa completamente a fantasia da realidade, ela não sabe fazer isso. Ela internaliza as emoções como se fossem reais, e aqueles modelos citados ali se tornam para ela modelo de comportamento e expectativa de como a vida vai ser, né? Para ela aquilo dali é real. A neurociência explica que histórias emocionalmente intensas ativam sistemas cerebrais ligados à dopamina, neurotransmissores relacionados ao prazer, motivação, recompensa,
E quando assistíamos a esses heróis, vencendo essas batalhas e tal, vivíamos ali finais felizes, né, com o próprio personagem. E assim, o nosso cérebro associava a felicidade à ideia de conquistas extraordinárias, amores perfeitos, experiências grandiosas, e aos poucos o nosso cérebro passou a esperar da vida real a mesma coisa, na mesma intensidade que fora oferecido pela fantasia. É aí que tem um problema. Temos um problema. Além disso, o cérebro humano funciona muito através de narrativas que fomos bastante expostos ali na nossa infância, juventude. Precisamos sentir que nossa vida possui um significado, direção, sentido, propósito, e os contos da fantasia organizavam esse mundo em estruturas simples, heróis e vilões, bem ou mal, vitória versus derrota. Porém, a realidade adulta, a chamada vida real, oferece clareza emocional, às vezes totalmente diferente. A vida é ambígua, repetitiva, burocrática e muitas vezes silenciosa. Dessa forma, esse choque de realidade entre a imaginação e a própria realidade gera ali uma frustração psicológica. Muitos adultos que foram expostos bastante a esse tipo de conteúdo na infância e adolescência sentem ali a dificuldade de lidar com relações comuns, rotinas, dificuldades em lidar com limitações, porque cresceram aprendendo que tudo era possível. Foram treinados a acreditar que no final tudo seria feliz. A fantasia nos ensinou a desejar o extraordinário, o imponderável, o impossível, e a realidade exige tolerância ao ordinário. Totalmente diferente esse tipo de situação. Por isso, temos um efeito em muitas pessoas na nossa sociedade. Vemos aí uma geração emocionalmente sensível, ansiosa, vulnerável ao tédio, não sabe lidar com a realidade, não quer saber da realidade, alguns enxergam a verdade como algo assustador, não quer saber, né? Evitam pessoas mais francas, né, porque falam mais da realidade. Isso não significa fraqueza, mas porque fomos ali formados em um ambiente cultural altamente estimulante, onde tudo parecia mágico, épico, emocionalmente recompensador. O cérebro passou a se acostumar à fantasia e tende a interpretar a vida real como insuficiente. Olha que coisa grave, né? Livros de romance também tiveram grande impacto nisso. Obras realizadas sobre o amor, que relacionamentos verdadeiros deveriam ser perfeitos, intensos, permanentes, quando na prática as relações humanas envolvem conflito, frustrações, silêncio, imperfeição, maturidade emocional, às vezes acontece violência. São coisas que raramente aparecem nas narrativas fantasiosas, mas era vista como real quando a pessoa é exposta a isso. Ao mesmo tempo, essas histórias trouxeram, sim, situações positivas, né? Então, essa exposição a todo esse mundo imaginário produziu indivíduos problemáticos. Você percebe hoje que as pessoas evitam o real? Mesmo adultos, as pessoas não conseguem entender que um filme são atores que estão apenas representando um personagem, mas aquilo não é real. Produziu uma sociedade humana que chora com a fantasia. Ali o que está acontecendo no filme é uma fantasia. Aí vai assistir um filme de Hulk sofre lá uma violência e a pessoa está ali envolvida. Isso são resquícios daquela exposição que ele tinha quando jovem, quando adolescente. Assiste lá um filme, as novelas muitas vezes mostram coisas que não são reais. E principalmente os personagens. Existem pessoas que desenvolvem raiva do ator. Calma, gente, ali é só o ator que está representando um papel. Mas tem pessoas que conseguem, às vezes, desenvolver raiva daquele ator porque ele está fazendo um papel de um perfeito vilão, né? Ou de uma vilã. Tudo isso são resquícios dessa situação. Existem pessoas também que evitam assistir determinados jornais porque está passando ali algo que o está desagradando, evita determinadas conversas sobre determinados assuntos. Isso é uma mente que foi formatada no mundo da fantasia. E isso é importante
a consulta com um profissional se a pessoa for exageradamente envolvido nesse mundo da fantasia. Existem outros tipos de efeitos, como por exemplo, existem jovens que não conseguem se vestir como adulto, mulheres que vestem-se como crianças, usam marcas de criança, desenhos infantis, às vezes tem a voz infantilizada, fruto às vezes dessa exposição que teve no passado, e a pessoa não quer sair daquela irrealidade, ela quer ficar ali. Muitos jovens também têm dificuldade quando fazem 18 anos, eles ficam com medo, eita, agora eu sou um adulto, e o que vai ser da minha vida? Tudo isso podem, de forma direta ou indireta, ter sido oriundo dessas exposições, desses desenhos, onde mostravam ali coisas que não são possíveis acontecer. Um outro fator também que pode acontecer de prejuízos, já houve casos de jovens colocar uma capa, uma camisa amarrada no pescoço, achar que vai voar, se jogar de uma altura e morrer. Já aconteceu casos assim, né? Quantas pessoas a gente vê vestido de super-herói, fazendo ali aqueles tipos de situações, se sentindo de fato o super-herói. Então, é errado esse tipo de exposição? Não. Todos nós fomos expostos, uns mais, outros menos, mas todos fomos expostos. A ideia é quando as coisas passam do limite. Precisamos entender que o mundo real é totalmente diferente do mundo irreal, do mundo da fantasia. Precisamos aceitar a passagem do tempo, aceitar a realidade, viver a realidade, pois esse sim é o nosso planeta real. Valeu a diversão no passado, tudo, porém, precisamos tomar cuidado para não misturar esses mundos e achar que o mundo é as mil maravilhas. Tá bom? Já tinha pensado nisso antes? Nesse tipo de assunto? Se está gostando desse assunto, assista os outros vídeos também que estamos no nosso canal. Estamos sempre trazendo alguma coisa assim que talvez desperte o seu interesse, ou talvez você não tinha pensado sobre esse ângulo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se cuide, cuide de quem está próximo de você, seja equilibrado e até uma próxima oportunidade. Tchau.